Ai, tão temido verbo to be. Mas será que ele é tão terrível assim? Vamos conferir. Bom, primeiro, a gente precisa lembrar que verbo to be significa ser ou estar. Ele é um verbo simples, extremamente usado, e nós vamos ver alguns exemplos do nosso cotidiano para vocês perceberem o quanto vocês usam e nem notam. Para se apresentar, I'm Barbara. I'm 45 years old. I'm from Brazil. Outros exemplos. How are you? I'm fine, thanks. I'm happy today. I'm working now. Então percebam que eu estou usando para falar de coisas muito simples, muito cotidianas, e estou usando o verbo to be o tempo todo. Mas e as outras formas do verbo to be? Bom, se eu quiser falar de uma outra pessoa, por exemplo, ele ou ela, eu uso is. He is Pedro. She is Cristina. He is Brazilian. She is American. He is 15 years old. She is 16 years old. Ah, mas e o are? Tem o are também. Sim, o are você vai usar para you, we e they. Então, we are friends. You are young. They are Canadians. Ah, tá, tudo bem, mas e se eu quiser colocar tudo isso na negativa, como é que eu faço? Simplesmente acrescenta o not. I am not, he is not ou he isn't, she is not ou she isn't, we aren't, que é o are mais o not, they aren't, you aren't. Tá, tudo bem, até aí eu já entendi. Mas e para fazer pergunta? Que confusão que é aquela? Não tem confusão nenhuma. É só você inverter o sujeito com o verbo. Simples assim. Are you happy? Are you Brazilian? Are they friends? Is he a doctor? Is she a teacher? Tá, mas tem o passado também, né? Sim, no passado você vai usar só duas formas, was e were. Então, como que fica? I was a teacher. He was my friend. She was here yesterday. We were working. They were friends. A negativa e a pergunta no passado se faz da mesma forma que no presente. A negativa, só juntar o not com as formas was mais not, wasn't, were mais not, weren't. E para fazer a pergunta, é só inverter. Tá, mas tem o futuro também. E aí, como é que fica? O futuro é mais simples ainda. É usar uma forma só, will be. I will be, you will be, he will be, she will be, tudo igual para todo mundo. Então vai ser will be para todo mundo. E na negativa, junta o will com o not. Won't be. I won't be a doctor. He won't be a teacher. E assim por diante. Ah, mas e na pergunta? Na pergunta, você vai respeitar o uso do will. Você vai seguir a mesma regrinha do will que você já deve ter aprendido, que é a forma de futuro. Então, o que você faz? Coloca o will lá na frente. É o will que você vai inverter com o sujeito. Então, will you be a teacher? E é isso. O verbo to be, ele é um verbo extremamente usado e muito importante para o inglês. Então, sim, você precisa conhecer o verbo to be. Não, ele não é complicado, ele não é esse terror. O que acontece é que as escolas só ficam martelando em cima do verbo to be e a gente acaba tendo um certo trauma desse verbo.
mas não precisa não. Então, só lembrando, ele significa ser ou estar. E não é um terror, ele é um simples verbo.